Olá, pessoas criativas, sejam bem-vindos à parte 2 da aula Nossa Senhora Aparecida. Bora feltrar! Antes de iniciar o manto, eu vou fazer aqui uma plaquinha dourada. Vocês poderiam utilizar aqui o EVA dourado, porém eu não achei aqui na minha cidade, então eu vou mostrar para vocês como eu faço essa plaquinha dourada para fazer os detalhes. Então, nós vamos utilizar um pedaço de feltro e cola glitter dessa escolar mesmo. Eu vou deixar a medidinha desse retalhozinho de feltro para vocês no molde. Então, você vai aplicando a cola e vai espalhando com o dedo. É importante que essa cola seja aplicada de forma bem uniforme, que cubra todos os pedacinhos do feltro. Você vai repetir esse processo 2 vezes. A plaquinha ela vai ficar dessa forma, ó, bem preenchida e bem dourada. Daí é só esperar a cola secar bem. O molde do manto vai estar pela metade lá no material de vocês, então você pode riscar de um lado, virar a folha e riscar do outro, ou então dobrar o feltro dessa forma que eu estou mostrando para vocês, riscar e cortar, que aí você vai ter a peça inteira. Vamos iniciar a decoração do manto usando a passamanaria dourada, é a mesma que eu utilizei lá na túnica. Comece encontrando o meio do seu manto para que o acabamento fique certinho. Aplique um pouquinho de cola na pontinha da passamanaria e dobre a pontinha para dentro, isso vai ajudar a dar um acabamento e vai fazer também com que essa passamanaria não desfie. Para esse processo, nós vamos utilizar a cola quente, sempre lembrando com muito cuidado, porque a passamanaria ela é furadinha, então essa cola pode vazar e queimar os dedinhos, então cuidado, hein? Vá aplicando a cola aos poucos e você pode posicionar a tesoura em cima que ela vai ajudar na secagem da cola. Então vá aplicando a cola com calma, aos pouquinhos. Quando chegar nessas partes que tem voltinhas, que é aqui na beirinha do manto e na parte de cima, é só você ir fazendo o desenho da voltinha. A passamanaria ela é bem maleável e ela aceita fazer essas curvas de forma bem tranquila. Então, na voltinha de cima vai ser a mesma coisa, você vai aplicando a cola aos poucos e vai fazendo a voltinha. Olha só como é que ela acompanha bem a curva. Depois de finalizar toda a volta, recorte o excesso da passamanaria, deixe uma sobrinha para que você consiga fazer o mesmo acabamento que nós fizemos lá no início. Aplique a cola e dobre a pontinha para dentro, de forma que as duas pontas se encontrem ali. E é importante que você aplique a cola na parte de baixo, né, onde vai encontrar a passamanaria com o manto, mas também na bordinha onde uma passamanaria encontra com a outra. Então, quando você aplica a cola ali no encontro da passamanaria, reparem que ela não vai abrir quando você dobrar o manto. Para fazer o bordado, nós vamos fazer uma medição na santinha para que a linha não apareça lá depois do manto colado. Então, você vai posicionar o manto na santa, vai ver até onde nós vamos aplicar a cola, que é só na parte de baixo ali, e vai fazer uma marcaçãozinha, que você pode utilizar a caneta fantasminha mesmo para fazer essa marcação. Pronto, agora sabemos que esse é o nosso limite para o bordado. Aqui eu vou riscar com a caneta fantasminha, a mão livre mesmo, um desenho que eu quero fazer aqui para aplicação da correntinha de bolinhas douradas, que é essa daqui, ó, que eu vou usar. Para fixar a correntinha no manto, eu vou utilizar a linha de costura na cor do manto mesmo, eu acho que fica mais discreto. E o processo é simples, você vai passando ali a costurinha para segurar a correntinha no lugar. Vá posicionando a correntinha no desenho que você fez aí, que você escolheu, e vá dando os pontinhos.
E continue os pontinhos até você fixar toda a correntinha no lugar. Finalizada essa parte, faço o arremate na parte de trás. Eu escolhi bordar florzinhas na minha santinha, então eu vou usar como miolo essa pedrinha dourada, ela é de costurar, mas você pode usar uma meia pérola no lugar. E vou usar essas pérolazinhas douradas. Comece fixando a linha na parte de trás do manto. E inicie o bordado pelo miolinho da flor. Agora vamos começar a aplicação das pétalas. Para essa aplicação eu vou utilizar aqui o ponto atrás, tá bom? Esse é o ponto que mais funciona para esse tipo de florzinha. Então você sai o pontinho à frente ali medindo mais ou menos o tamanho da sua pérola e volta com o bordado normal ali do ponto atrás. Você vai fazer esse processo até preencher toda a sua florzinha. Depois de costurar a última pétala, faça o arremate na parte de trás, aí faça um arremate bem firme. E daí você vai fazendo essa aplicação da forma que você achar necessário aí, sem ultrapassar aquele nosso limite. Aqui eu já adiantei bem o processo, já fiz o bordado dos dois lados e também já fiz essa aplicação dessas folhinhas douradas que eu vou mostrar aqui para vocês. É aquela nossa plaquinha que já está seca. Então você pode riscar as folhinhas à mão livre ou usar os moldes que eu deixei para vocês no material. Vai recortar essa folhinha. E depois é só você ir colando no manto de acordo aí com a sua necessidade, utilizando a cola quente mesmo. Deixa eu mostrar para vocês agora que tá bem sequinho, ó, aquela questão de passar a cola ali na junção da passamanaria, que você aplica a cola, né? Bota a tesourinha ali para ajudar a secar. Olha o resultado, ele não abre depois que você dobra o manto. Agora vamos colar o manto na santinha. Então você vai colocar a sua santinha de pé e vai posicionar esse manto centralizado ali para que não fique mais manto para um lado do que para o outro. E vamos começar aplicando a cola na parte de cima, que vai ficar posicionada ali na cabeça. Então você vai passar um filete de cola e vai pressionar o manto contra a cabeça até a cola secar totalmente. Agora vamos para a parte de baixo. Use um alfinetinho de cada lado para te ajudar aí a manter o manto na posição. Posicione a sua santinha deitada. Mantenha ali pressionado para o manto não sair do lugar e vamos aplicar a cola. Não aplique a cola ali na beira do manto. Aplique mais para a parte de dentro. Pronto,
manto. Agora você vai juntar ali o manto ao corpinho. Então você vai pressionar, sempre ajustando ali, para que essa cola seque bem, tá bom? Não solte antes da cola secar. Reparem, ó, que a bordinha ela fica solta e não tem cola. E você vai repetir o mesmo processo do outro lado. Então essa parte do manto ela já está finalizada. Vamos partir agora para a próxima etapa. Vamos começar a confecção da áurea, por essa parte que ela é cheia de pontinhas, e aqui nós vamos aplicar a manta R1, assim como fizemos lá na franjinha. Porém, aqui nós vamos aplicar nas duas partes do feltro. Para dar sustentação, eu vou utilizar esse arame para artesanato, é um arame bem maleável e você encontra ele em várias cores. Eu vou utilizar aqui um retalhinho de manta, ou pode ser retalhinho de feltro que você tiver aí à mão, e vou cortar uns pedacinhos bem pequenininhos. Posicione o arame na parte interna de uma das partes da áurea e aplique um pouquinho de cola quente. Em seguida, você vai colar um pedacinho desse retalhinho que a gente recortou para segurar o arame no lugar. Vá moldando o arame em volta de toda a áurea, recorte o excesso. Em seguida, vá aplicando a cola quente em alguns pontos e colando os retalhinhos por cima. Isso vai manter o arame no lugar. E nós vamos repetir esse mesmo processinho na outra parte da áurea, que é esse círculo vazado. Antes de fazer o ponto caseado em volta da peça, nós vamos fazer aqui uma aplicação de pérolas douradas, a mesma que a gente usou lá para fazer as florzinhas da túnica. E o processo é bem simples, você vai aplicando essas pérolas com pontinhos simples. Aqui eu estou aplicando em volta de toda a áurea em cada pontinha dessas, mas se você não quiser aplicar na parte de baixo, não tenha necessidade, porque lá na frente essa parte vai ficar praticamente invisível. Vocês vão entender aqui mais pra frente. Prontinho! Agora nós vamos juntar as duas partes com um pouquinho de cola quente, só para ajudar a fixar ali, ela não ficar saindo do lugar. E vamos fazer o ponto caseado. Aqui você vai ter que ir ajeitando a fibra, pode ser com a agulha mesmo, jogando essa fibra para dentro, e depois você vai fazer o pontinho caseado normalmente em volta de toda a peça. Então eu vou adiantar aqui o processinho do ponto caseado em volta dessa peça e também em volta ali do círculo na parte interna. Depois de fazer o caseado na parte interna do círculo, prendo alguns grampinhos do lado de fora e faço o ponto caseado na parte externa. Para decorar esse círculo, eu vou utilizar aqui a passamanaria, é o modelo mais fininho que eu usei na manga lá da nossa santinha, mas você pode usar um modelinho mais grosso. Então aqui, ó, você vai posicionar, vai cortar ali o excesso, se tiver desfiado da passamanaria, fazer aquela dobrinha para dentro, para que ela não fique desfiando, e vai colar essa passamanaria em volta do círculo, é bem simples. Aqui a voltinha você vai usar aquele mesmo padrão de aplicação que nós fizemos lá no manto, nas partes mais curvas. Como eu estou usando aqui essa passamanaria mais fina, eu vou aplicar uma segunda camada para cobrir todo o círculo, mas se você tiver uma passamanaria mais grossa, você pode fazer uma volta só. Vamos continuar a montagem deixando essa emenda para a parte de baixo e vamos aplicar aqui a nossa outra parte da áurea, essa parte mais pontudinha para a parte de cima. Comece aplicando pouquinha cola, só para você fixar ali a peça no lugar e pressione até essa cola secar totalmente. Depois verifique se algum lugarzinho ficou solto e vá finalizando com a cola quente se for necessário. Agora vamos colar a áurea na Nossa Senhora.
Então, o que eu falei para vocês das pedrinhas é isso, uma parte vai ficar escondida atrás da cabeça, então, se você não quiser aplicar na parte de baixo, não precisa. Comece aplicando um pouquinho de cola quente na áurea, posicione na cabeça na altura desejada e pressione até a cola secar totalmente. Feito isso, agora vamos colar ali as laterais. Então, você vai aplicar a cola nessa lateral e vai juntar ela na cabeça para que esse acabamento ele fique bem bonito. Só cuidado aqui na quantidade de cola, tá bom? Então, aplique ali a sua cola e pressione contra a cabeça até ela secar totalmente para que ela fique bem grudadinha. Você vai repetir o processo do outro lado e o acabamento ele vai ficar dessa forma, bem bonito. Antes de iniciar a coroa, eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço os meus chatons em casa. Então, você vai precisar de uma meia pérola e vai precisar também de um cordãozinho de strass e um pedacinho de caixinha de leite. Para juntar tudo, nós vamos utilizar aqui o esmalte incolor. Aplique uma camada generosa sobre a caixinha de leite. E em seguida você vai posicionar a sua meia pérola e depois vai posicionar o cordãozinho de strass em volta da meia pérola. Para garantir que fique tudo bem grudadinho, vamos aplicar mais uma camadinha do esmalte por cima. Agora é só esperar secar bem antes de utilizar. Vamos começar a confecção da coroa pela base e tem uma marcaçãozinha aqui que eu deixei lá no molde para vocês. Vamos usar aqui também o arame, o mesmo arame que nós usamos antes e a passamanaria, a mesma que também a gente já utilizou aqui antes. Comece posicionando o arame no feltro, ele vai passar um pouquinho ali da marcação e aplique a cola quente logo abaixo da marcação. E posicione a sua passamanaria. E agora é só seguir o processinho que eu vou mostrar aí para vocês. Vocês vão aplicando a cola na passamanaria e vão encaixando ali sobre o arame e sobre o feltro. Vá fazendo aos pouquinhos e com bastante calma. Quando chegar na parte de cima, você pode fazer aquele acabamento que a gente já vem fazendo aqui, eu vou mostrar para vocês, que é dobrar a pontinha da passamanaria para dentro. Ou se você não quiser, é só aplicar bastante cola nessa parte de baixo e recortar a passamanaria bem rente de onde você aplicou a cola, tá bom? Aí vai ficar ao seu critério. Agora vamos recortar o excesso de arame que ficou desse lado e vamos recortar também o excesso de arame e passamanaria que ficou do outro lado. Esse pedacinho de feltro ele vai ficar solto mesmo. Reparem que desse lado eu justamente não fiz o acabamento da passamanaria, eu fiz do outro lado mais para vocês verem mesmo, mas eu acho que não tem essa necessidade, tá bom? Então aqui eu vou usar esse vidrinho para dar a forma redonda aqui na minha base. E vou aplicar a cola quente nessa partezinha de feltro que ficou solta. E eu vou encaixar esse feltro ali pela parte de dentro, fazendo a união da passamanaria ali pelo lado de fora. Ficará assim. Para a parte de cima da coroa, o processo vai ser praticamente o mesmo, o que vai mudar aqui é o molde. E nós não vamos ter aquele pedacinho de feltro sobrando na pontinha. Então, a gente vai repetir aqui o mesmo processinho. E aqui eu estou utilizando também uma passamanaria mais fininha, que é aquela que nós utilizamos lá na manguinha.
Depois é só recortar os excessos que ficaram na ponta e nós vamos fazer essa pecinha 6 vezes. Para iniciar a montagem, encontre a parte da emenda da base e nós vamos deixar essa emenda para trás. Comece aplicando a cola na parte de baixo de uma das tirinhas e encaixe ali em cima da emenda. Pressione bem até essa cola secar e vamos colar agora a outra parte bem de frente para essa outra tirinha, é a parte que vai ficar para frente. O processo é o mesmo aqui. Você vai medir um dedinho da tira da frente para colar uma das tiras laterais. E depois você vai medir um dedinho da fita de trás para colar a outra tirinha lateral e vai repetir o mesmo processo do outro lado. E agora vamos dar a forma na nossa coroa. Então você vai segurar a parte de baixo, vai bolear o meio e você vai levantar a pontinha. E você vai repetir esse processo em todas as tiras. Não se preocupe se ela não ficar certinha agora no início, porque nós ainda vamos mexer e no final nós damos o formato certinho. Agora vamos unir essa parte de cima aplicando a cola quente. O pulo do gato com a cola quente, pessoal, é vocês sempre segurarem a peça até a secagem total da mesma, porque isso vai garantir um acabamento bem bonito para a peça de vocês. Aqui nesse ponto, você já pode ir modelando a sua coroa para que ela fique do jeitinho que você quer. Agora vamos para a montagem do topo da coroa. Nós vamos começar fixando um pedacinho do arame na parte interna da cruz. Em seguida, nós vamos fixar um pedacinho desse fio dourado. Agora nós vamos fazer o processo de dublagem dessa cruz. Aqui eu estou utilizando a cola quente, porque ela seca mais rápido, mas você pode fazer com a cola de silicone fria. Retire os excessozinhos de cola ou de feltro com a tesoura. E agora nós vamos passar esse arame e o fio pela pérola dourada. Para fazer a colagem da pérola na cruz, eu vou utilizar essa cola aqui porque ela tem esse bico bem fininho, mas você pode utilizar a cola quente aí com bastante cuidado. Então eu vou aplicar a cola e vou pressionar a cruz contra a pérola até a secagem total. E agora, para garantir que vai ficar tudo bem coladinho, eu vou colocar um pouquinho de cola quente na abertura da pérola e vou empurrar um pouquinho desse cordão para dentro. Vou recortar aqui também o excesso do arame. E vamos posicionar a cruz no topo da coroa. Então, passe o fio pela abertura de cima.
Aplique a cola quente na parte interna da abertura e encaixe a pérola puxando com o fio que ficou lá na parte de baixo. Você pode também pressionar esse fiozinho lá na cola quente, na abertura em cima, para que ele fique encaixadinho. E depois é só recortar o excesso do mesmo. E agora vamos fazer os acabamentos com a cola glitter dourada. Na cruz, se você quiser, você pode utilizar aquela plaquinha que nós fizemos lá no início ou aplicar depois, conforme eu estou fazendo aqui. Eu prefiro aplicar depois, mas aí vai ficar a seu critério. Nós vamos aplicar também nas laterais da cruz, na parte interna da coroa, onde nós aplicamos o feltro. E vamos aplicar também ali no topo da coroa, nas pontinhas da passamanaria que ficaram arrepiadinhas. Eu tenho aqui uma coroa que já está pronta, com a cola seca. E nós vamos colar agora o nosso chaton. É importante que vocês esperem esse chaton secar bem, porque ele vai sair bem facinho. O meu aqui ainda não estava 100% seco, mas aí vocês façam com o tempo em casa. E aqui nós vamos posicionar e colar. Eu vou utilizar a cola quente mesmo. Agora vamos para a parte mais importante, mais delicada, que é a colagem da coroa na cabeça da nossa santinha. Então, nós vamos aplicar a cola nessa partezinha boleada que vai ficar para trás. Vamos posicionar e vamos pressionar muito bem contra a cabeça e contra a aura. Então, você vai esperar essa cola secar totalmente, hein? Modele um pouquinho a base para que ela se encaixe bem na cabeça e agora, com muito cuidado, nós vamos aplicar um pouquinho de cola quente na parte interna da frente para poder fixar bem essa coroa na cabeça. Então, apliquei a cola e vou pressionar até ela secar totalmente. Com isso, finalizamos a nossa aula 1. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!